Dentro da analítica, o que se destaca como suporte à gestão para alcançar resolutibilidade é o princípio da melhoria contínua do Dr. Deming. Então, cada Ministério Público, cada área de atuação, cada órgão ministerial, no tempo real, que é o mês no Ministério Público, tem que pegar o relatório de gestão, analisar, tomar decisões, planejar as execuções, executar segundo o plano, ou seja, tem que girar o ciclo PDCA continuamente. Cada um com seus indicadores atualizados naquele mês, tanto da produtividade quanto da resolutibilidade. Então, cada órgão, cada equipe, a própria instituição, a cada mês, tem que girar o ciclo PDCA. Por exemplo, se a instituição tem implantada em paralelo outra ferramenta de gestão que avalia performance a cada 3 meses, então no terceiro mês, além do giro do PDCA da analítica, vai ter a avaliação concorrente e complementar da outra ferramenta de suporte à gestão. Não importa quantas ferramentas de gestão existam, mas todas têm que contribuir para o atingimento de metas de resolutibilidade e produtividade. A analítica ainda assegura a existência concreta do ambiente estratégico. Então, a equipe do promotor dará 12 giros do ciclo PDCA no ano, enquanto outra ferramenta de gestão terá uma frequência igual ou diferente, e a alta administração dará apenas um giro no ciclo PDCA ao ano, por exemplo, ou definirá uma frequência maior se for de seu interesse. Esta é a forma como Deming apresentou a gestão para a qualidade, produtividade e resolutibilidade. Jamais descaracterizar a continuidade. Essa é a chave. E quem imporá o protagonismo da continuidade é a analítica. Então, os níveis operacional, tático e estratégico da estratégia institucional têm que funcionar como vasos comunicantes. Enquanto os órgãos ministeriais estão desenvolvendo suas atividades e fazendo autogestão, as instâncias avaliativas, tática e estratégica, estão avaliando e decidindo, cada uma no seu tempo correspondente, e assim retroalimentando todo o sistema institucional. É assim que funciona na prática o princípio de melhoria contínua de Deming, usando a analítica. Tem que ser assim. Não pode o nível operacional ficar apartado dos níveis avaliativos. Não funciona. É um sistema. Se é sistema, é integrado. Então a gestão tem que ser integrada. Todos participam da gestão, fazendo gestão concretamente. Isso só será feito usando uma plataforma analítica de gestão integrada, ou simplesmente solução analítica, como queiram denominar. É inescapável. É um desafio que está além de outras soluções computacionais robustas. Isso é plenamente verificável. Resolutibilidade é o resultado de ação e gestão em simultâneo e sucessivamente. Mas isto é precisamente o princípio da melhoria contínua do Dr. Deming. Você está ajustando, alcançando metas parciais e realmente convergindo para o benchmarking e o NRA, ao mesmo tempo sincronizados. Isso pode levar 2 anos, 5 anos, não importa, mas o seu sucesso é real e não sucesso de propaganda institucional. Na verdade, mesmo não tendo alcançado ainda os níveis almejados, você já está conseguindo praticar uma gestão superior, porque você está trabalhando em regime de metas. Você consegue atingir metas sucessivas e cada vez mais diferenciadas. Eu vou falar mais de regime de metas no sentido que estou dando nessa apresentação, logo mais. Então, no caso da excelência em resolutibilidade,
O indicador idealizado é o NRA igual a 0, nível de resolutibilidade aceitável igual a 0. Resposta instantânea do Ministério Público. No auge da industrialização do Japão, na década de 80 do século passado, eles idealizaram o zero defeito. Essa era a meta. É claro que é impossível o alcance do zero defeito, independente do nível tecnológico em qualquer época. A realidade proíbe e pronto. Mas o que realmente marcou essa fase do engenho humano foi a constatação atribuída ao líder da Toyota, Keiichiro Toyoda, que afirmou o seguinte: de tanto tentarmos alcançar o zero defeito, percebemos que já éramos os melhores. Por analogia, nós do Ministério Público poderemos em breve afirmar: de tanto buscarmos alcançar resultados melhores para a produtividade e a resolutibilidade, aprendemos a trabalhar em regime de metas, com naturalidade. Nós vamos chegar no topo e nos manter lá. Quem consegue trabalhar em regime de metas consegue alcançar ou ultrapassar qualquer nível de produtividade e resolutibilidade. Então, alcançar qualquer benchmarking ou qualquer nível de resolutibilidade excelente é só uma questão de combinar ação e gestão tempestivamente. O que buscamos é a produtividade em alta com resolutibilidade, ou seja, o menor tempo da produtividade. Bem, está claro que devemos fazer uma classificação, uma taxonomia adequada da resolutibilidade no Ministério Público. O termo resolutibilidade pode somente ser usado para aquela resolutibilidade última, quando o Ministério Público alcança valor de justiça, situação que perpassa até o Poder Judiciário quando for o caso. Ou seja, o atributo resolutibilidade mostrará a capacidade do Ministério Público de saciar a sociedade por justiça. Se fez justiça em tempo hábil, a sociedade pediu resolutibilidade e o Ministério Público entregou resolutibilidade. Então terão necessariamente outros atributos estatísticos. No arquivamento da notícia de fato, o membro foi resolutivo? Claro que foi. Então temos a resolutibilidade funcional. Alcançou o valor de justiça? Se sim, então temos também resolutibilidade. Repetindo, nesse caso temos a resolutibilidade funcional e a resolutibilidade mesmo. Agora imaginemos o seguinte: o promotor recebe uma notícia de fato ou pega um procedimento e encaminha para outro órgão interno. Ao encaminhar, ele fez o trabalho dele, então ele foi resolutivo funcionalmente. Mas a resolutibilidade não foi alcançada ainda. Agora, quando o membro encaminha para um órgão externo, o que acontece? Acontece a resolutibilidade funcional e a resolutibilidade institucional. Esses dois atributos da taxonomia interna acontecem também quando o membro ajuiza. Mas a resolutibilidade ainda não foi alcançada. O membro foi resolutivo no cumprimento do seu dever funcional. A promotoria foi resolutiva como órgão ministerial. E o Ministério Público foi resolutivo institucionalmente. Mas a resolutibilidade é apenas almejada até então e pode ser alcançada ou não. Bem, a partir desse ponto, se a justiça estiver demorando, os membros ministeriais têm poder e instrumentos legais para induzir resolutibilidade à justiça, em qualquer grau de jurisdição. Essa é a autêntica missão do Ministério Público. Claro que é discricionário quanto ao membro. Mas no caso de o Ministério Público decidir ser indutor de resolutibilidade à justiça, porque em algum momento o Ministério Público estará junto com o membro não estará mais sozinho no caso, aí sim vai chegar o dia que o atributo resolutibilidade receberá mais um lançamento na base de dados do Ministério Público.
e o Ministério Público terá alcançado o valor de justiça naquela demanda da população. Nos casos de arquivamento com TAC, mediação e conciliação, a taxonomia também tem que fazer clara distinção das resolutibilidades parciais até chegar na resolutibilidade. Então, todo ato consumado do membro ou do órgão ministerial é uma resolutibilidade específica na taxonomia. Estou falando como eu vejo, como estatístico. Mas o que o Ministério Público vier a adotar, se aderir à cultura da análise de dados, não poderá ser muito diferente. Em síntese, o atributo resolutibilidade está conciliado somente com a solução do caso. Mas quando o caso adentra a justiça, o Ministério Público só conseguirá induzir resolutibilidade à justiça se ele próprio for resolutivo. O senso comum só consegue ver lentidão na justiça, mas um Ministério Público irresolutivo contribui significativamente para a lentidão da justiça, é inescapável. A taxonomia interna tem que retratar fielmente a performance dos membros e das promotorias. Uma situação interna comparável com o ajuizamento em relação à resolutibilidade é quando o membro aciona o setor de perícias. Ele pode ser indutor de resolutibilidade ou não ao setor de perícia. Se ele percebe os peritos como extensão da sua equipe e parceiros, terão que também ser resolutivos, motivados e ambientados. Cada um na sua área profissional, mas exercendo a verdadeira parceria, que é a parceria ganha-ganha. O que não pode acontecer é o seguinte: o membro diz, eu demandei a perícia, então, enquanto eu não receber os laudos, os resultados periciais, considere que isso não é comigo. Certamente diria algo parecido da justiça depois que ajuizasse. Já ajuizei, então já fiz o meu trabalho. Só que enquanto o caso está em perícia, todas as resolutibilidades estão comprometidas, inclusive a resolutibilidade do membro. Imaginemos uma situação na qual exista uma fila de 30 processos sob a responsabilidade de 2 peritos em matéria contábil. Aí chega o promotor com mais um caso. E agora? Ele vai esperar o tempo de resposta dos peritos, que logicamente inviabiliza sua resolutibilidade para esse caso? Ou vai pressionar os peritos, que já estão assoberbados, para dar seu jeito e atendê-lo? Uma coisa é certa: o prazo dado pelos peritos não induz resolutibilidade ao promotor. A perícia tem que ser resolutiva, para que as atividades extrajudiciais alcancem resolutibilidade. Mas isso é um típico problema de gestão institucional, que jamais vai ser resolvido no contexto triangular do promotor, perito e coordenador de área. Só a alta administração pode resolver este problema. Por que estou afirmando isto? Vejamos. Causas especiais e causas comuns de variação designam elementos de gestão bem definidos e comprovados dentro do arcabouço teórico de Deming e Shilhart. O elemento gerador das causas especiais de variação pode ser entendido como quem ou o que dá causa aos resultados esperados ou não no ambiente operacional, ambiente onde de fato se desenvolvem as atividades, também no ambiente tático e no ambiente estratégico, desde que na perspectiva da resolutibilidade. E as causas comuns de variação são originárias da própria administração. E só ela tem a capacidade de interferir nos resultados para efeito de resolutibilidade, tanto para alterar os rumos, como para mantê-los, ou fazer ajustes. E sempre resultará em economia ou, contrariamente, em aporte de recursos, principalmente recursos financeiros, dependendo de o resultado ser bom
para a instituição ou adverso. Se for um problema, como este da perícia, a alta administração vai ter que, entre outras coisas, se debruçar sobre o orçamento. Schillhart e Deming afirmam que negar isso é negar a própria realidade. Só a alta administração pode resolver os problemas resultantes das causas comuns de variação no ambiente institucional. Eles dão materialidade ao modelo de gestão da instituição para resolver problemas. Nesse caso de perícias, não adianta o promotor fazer pressão excessiva sobre os peritos, pois só vai agravar o problema. Ele tem que fazer gestão, pois ele é gestor, querendo ou não. E só gestor alcança resolutibilidade. Então, além de fazer autogestão, ele tem que fazer gestão inicialmente junto ao coordenador de área e, naturalmente, junto com todos os outros promotores e coordenadores que também dependem de perícias, para convencer e sensibilizar a alta administração. Isso não é fazer movimento, é fazer gestão com diagnósticos precisos e conhecimento adequado, mostrando claramente como tem que ser e funcionar o setor de perícias com estrutura adequada para ser resolutivo. E o que são as causas especiais de variação? São as causas de problemas que podem e têm que ser resolvidos no próprio ambiente de atuação do promotor e sua equipe. As causas especiais de variação são responsáveis por apenas 15% dos problemas de qualquer instituição. Logicamente, 85% dos problemas só podem ser resolvidos partindo do nível tático para o estratégico. Não adianta tentar inverter essa lógica. Esses percentuais são comprovados pela estatística gerencial, área nobre da ciência estatística, no que tange à resolutibilidade. Por exemplo, se surgir um problema novo em qualquer área da instituição, no ambiente de gestão integrada, naturalmente, todos os níveis estratégicos, verticalmente, sabem que o pessoal da área afetada vai procurar resolver o problema, pois trata-se de responsabilidade originária. Só que, por exemplo, passado o prazo fixado, nada de solução. Se queimar o próximo prazo, o coordenador tem que tomar o problema para si, subindo o nível. E se a coordenação começar a queimar prazos também, a alta administração tem que tomar o problema para si. E o mundo real tem mostrado a exaustão que, neste caso, só a alta administração poderá resolver o problema, se quiser resolver. Ou seja, as soluções dos problemas sempre convergem para níveis estratégicos mais altos até encontrarem o nível adequado. Ou seja, se está claro que o problema não tem causas especiais de variação, logicamente ele só pode ser resolvido a nível tático ou estratégico, pois o problema tem causas comuns de variação. Quanto ao regime de metas, a expressão refere-se tão somente à capacidade de atingir metas sucessivamente até alcançar o nível de excelência almejado. Em outras palavras, o membro e sua equipe atinge as metas, sabe atingir metas e tem plena consciência que sabe atingir metas. Trata-se do protagonismo da autoevidência. Significa que verdadeiramente o Ministério Público é capaz de alcançar excelência em resolutibilidade. No ambiente de gestão integrada, onde os relatórios de gestão estão sempre disponíveis e atualizados, as pessoas dos níveis estratégicos superiores sabem que o responsável por um problema tem que fazer algo para solucioná-lo. Agora, como isso se dará, é problema dele, do responsável naquele setor ou órgão, naquele nível estratégico. Então, na prática, as reuniões de avaliação institucionais serão altamente produtivas, pois em todos os níveis permitidos, assegurados os critérios de segurança, as pessoas já têm pleno conhecimento dos contributos para os indicadores globais e parciais de atingimento de meta na instituição. Saber o que aconteceu no setor tal, área tal, órgão tal,
Os avaliadores já sabem, eles querem novidade. O foco não é mais o diagnóstico, é o prognóstico. Então, o responsável pelo problema tem que trazer a solução, ou ao menos uma proposta de solução com cronograma de execução que atenda de fato à resolutibilidade. Obrigado.